Olá, galera, boa noite. Professora Marilda chegando aí na área para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que vocês tanto anseiam, que é a aula da crise de 1929. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero desejar a vocês uma boa noite. Eu quero que vocês saibam que nós estamos com muita saudade de vocês, né? Vocês sabem do carinho especial que a gente tem por essa sala. Eu sei do empenho de todos que estão fazendo com que as atividades possam ser entregues no dia. Eu compartilho dessa angústia com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo com esse resumo, porque esse é o conteúdo que vocês já devem estar sabendo que vai ter uma avaliaçãozinha com 3 questões de cada disciplina. Mas eu quero deixar vocês bem tranquilos, bem sossegados, não se apavorem, porque isso é simplesmente para que a gente possa ter alguma comprovação de que essas aulas foram ministradas, tá? A todos vocês, parabéns pelo desempenho, parabéns pela participação no grupo, das aulas, das atividades, das dificuldades, tá? Eu compartilho disso porque eu também vivi esse período, essa ansiedade de fazer as coisas, deixar tudo pronto. Mas eu entendo a dificuldade de cada um, tá? Então esse vídeo vai ser para ajudar vocês nesse momento. Eu fiz um pequeno resumo sobre a crise de 1929, tá? Então vai dar tempo de você ir vendo. Se você não puder ver hoje, você vai vendo durante a semana. Você pode pausar, marcar, anotar aquilo que você acha de interessante, tá bom, galera? Aqueles que não puderem ter acesso, os colegas vão passando, né? E eu só peço uma coisa para vocês: não desistam, não desanime, tá? Não deixe que nada tire de vocês o desejo de concluir esse ensino médio. Não é essa dificuldade que nós estamos passando agora que vai fazer vocês desistir, não, tá? Isso é só apenas uma passagem que nós vamos vencer. Todos nós estamos na mesma luta, no mesmo barco, na mesma dificuldade. Os professores estão trabalhando, estão aprendendo. Eu, principalmente, estou aprendendo. É uma nova ferramenta que caiu na nossa mão e tivemos que fazer. E eu sei que vocês também têm capacidade para desenvolver. E conosco também não foi diferente, tá bom, galera? Então, atenção. Pause na hora que você for ouvir o vídeo, tá? Volta, escuta de novo. É como se a gente estivesse na sala de aula, tá bom, galera? Então vamos lá. Crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Foi um fato que ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? E isso impactou a história contemporânea, porque essa crise ela vai afetar não só os Estados Unidos, mas também o mundo todo vai ser afetado por isso, tá? Então, o que vai estar acontecendo aí nessa época? O que contribuiu para que ocorresse essa crise, tá? Então, essa crise ela vai ocorrer entre os meses de setembro e outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra, tá? Ela dá uma quebrada e despenca bruscamente, tá? Como é que é chamada essa quebra? Ela é chamada de crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York. Ela desencadeou uma grande depressão americana, tá? Que vai durar até lá nos meados dos anos de 1930. Por que que isso acontece? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos faturou milhões e milhões de dólares. Ele emprestava dinheiro, vendia, supria a necessidade dos países que estavam em guerra. Enquanto os países estavam em guerra, os norte-americanos estavam produzindo bens necessários para suprir os países que estavam envolvidos. E com isso foi ganhando muito dinheiro, tá? O que ocasionou a crise? A crise de 1929 foi uma consequência de grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, ou seja, os Estados Unidos começou
expandir crédito, emprestar dinheiro, foi emprestando. Os países que estavam em guerra foi pegando esse dinheiro, foi pegando, e isso causou uma crise muito grande. Por quê? Porque aí os países não conseguiam pagar isso. Esse dinheiro que estava sendo emprestado não foi devolvido. A grande expansão norte-americana economicamente começa então a sentir os efeitos do não pagamento das dívidas. Então, o que o governo teve que fazer? O governo teve que parar de oferecer dinheiro, começou a restringir esses empréstimos, temendo que muitas empresas, né, chegassem a falir e a moeda fosse desvalorizando. Então foi isso um dos motivos que ocasionou o crash na Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gera o crash ou o crack da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929. Esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, tá? Então, o grande dia que essa bolsa despencou. O que é uma bolsa despencar? As ações que estavam lá em cima, o seu preço cai de uma hora para outra, porque pararam de comprar, não injetaram mais dinheiro, não valorizaram essas ações. Então, isso causou uma queda grande na Bolsa de Valores. O que vai acontecer? Qual foi o resultado disso? Um desemprego generalizado, redução salarial, falta de renda, o consumo caiu e aí foi necessário diminuir os preços. Muitos bancos que emprestaram dinheiro faliram. Por quê? Não estavam recebendo o dinheiro que eles haviam emprestado, não estava recebendo de volta. Os países mais atingidos pela quebra foram os países capitalistas, como Canadá, Alemanha, França, Itália, a Inglaterra. Esses países sofreram uma tremenda queda econômica. Então você percebe que essa crise afetou basicamente o mundo todo. É claro que com mais tempo a gente estaria falando também sobre como o Brasil foi afetado, de que maneira o Brasil foi afetado nisso, tá? Porque todos os países passaram por essa situação, mas o mais responsável foi, os mais afetados foram os Estados Unidos, porque aproveitaram de uma situação, tá? Que situação? Enquanto os países estavam em guerra, eles estavam produzindo. Produzia que as fábricas aumentavam, o emprego aumentava e a coisa foi indo, tá? Parecia que estava tudo ótimo. Estava correndo tudo bem, mas a guerra terminou, tá? A Primeira Guerra terminou. Os países começaram a se reerguer economicamente, politicamente, e aquilo que os norte-americanos haviam produzido durante a bela época começou a sobrar, não tinha quem comprava. As fábricas estavam todas lotadas, as indústrias, as lojas, não tinha mais consumidor. Então nada mais do que uma crise batia a porta norte-americana. Então o que vai acontecer? Olha lá, a maior crise de todos os tempos. Considerada a maior crise econômica de todos os tempos, a crise de 1929, ou a Grande Depressão, atingiu em cheio os Estados Unidos, a maior potência capitalista do mundo, onde a especulação desenfreada na Bolsa de Valores norte-americana, principalmente na de Nova York, fez com que os preços das ações subissem de forma artificial. Outro fator que contribuiu para a crise foi a recuperação da economia europeia dos abalos da Primeira Guerra Mundial. Provocou a substituição da importação dos produtos norte-americanos por uma produção nacional. Olha aí, o pessoal deixou de comprar dos norte-americanos e começou a prestigiar as indústrias nacionais. Os países da Primeira Guerra Mundial
se reorganizaram, cresceram e não precisou mais ficar importando produto, porque as suas indústrias voltou a funcionar, né? O parque industrial, a Itália, a Inglaterra, a França, a Alemanha, voltou a funcionar normalmente. Então, para-se de comprar. E aí, o país que produzia muito, agora não tem para quem vender. E isso, então, vai causar a maior crise de todos os tempos. Ok? A chamada crise de 1929 caracterizou por um colapso do sistema financeiro mundial, período de entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Também ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Consequência do colapso. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira nos anos 20 teve como principal ato o craque da Bolsa de Valores de Nova York. Em outubro de 1929, onde o mundo todo foi afetado drasticamente quando a Inglaterra abandonou o padrão ouro, permitindo a desvalorização da libra. Olha aí uma das consequências. Essa consequência trouxe um caos. Tanto que a Inglaterra vai abandonar o padrão ouro. Ou seja, vai parar de comprar ouro, permitindo a desvalorização da libra, tá? Então, meus queridos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesses dois últimos itens aí desse resuminho que o professor preparou para vocês, tá? A recuperação, presta bem atenção, é que eu vou falar para vocês agora, tá? A especulação desenfreada da Bolsa de Valores norte-americano, principalmente a de Nova York, fez com que os preços das ações subissem de forma artificial, ou seja, ela foi subindo, tá? Isso foi um dos fatores, tá? Outro fator que vai contribuir com isso aí também vai ser a recuperação da economia europeia, tá? Então presta bem atenção aqui, olha, nesses dois itens aqui, para que você não lembre-se disso, tá? A maior crise, considerada a maior crise econômica de todos os tempos, a crise de 1929 ou a Grande Depressão, tá? Fez com que houvesse uma especulação financeira muito grande, tá? E a reestruturação a recuperação da economia europeia dos abalos da Primeira Guerra Mundial, tá? Então essa crise ela contribuiu para isso, tá? Uma especulação desenfreada. Anotem isso aí, ó. A maior crise de todos os tempos contribuiu, tá, para a especulação desenfreada das bolsas de valores e também para a recuperação da economia europeia. Presta bem atenção no que o professor vai falar para vocês aqui agora, ó. A maior crise de todos os tempos vai contribuir, presta bem atenção, hein? Para o videozinho nisso, anotem, grifem para que você depois não se esqueça. A maior crise de todos os tempos, tá? Vai contribuir, presta bem atenção, meninos, vai contribuir, tá? Para a especulação, ó, vai contribuir para a especulação nas bolsas de valores norte-americano, tá? Outro, ela também vai contribuir para a recuperação da economia europeia dos abalos da Primeira Guerra Mundial, que vai provocar substituição da importação e, tá, a importação de produtos norte-americanos, tá bom, meus queridos? A chamada crise de 1929 também, ela vai ser conhecida pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá?
E essas consequências aí do colapso vai contribuir para que a Inglaterra abandone, tá, o padrão de ouro, permitindo a desvalorização da libra, tá, pessoal? Então vocês leia com atenção esse resumo que o professor fez para vocês, releia, tá? Ouça o que o professor explicou, localize aonde está essa explicação, ok? Que eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem na avaliaçãozinha que vai ter, tá bom, meus queridos? Olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês. Eu fiz isso de bom coração, é a única sala que eu gravei um vídeo, tá? É a de vocês, porque vocês são especiais. Vocês sabem disso. Eu já cansei de falar isso para vocês. Eu não sou de fazer média com ninguém, mas vocês têm que ter um tratamento diferenciado pela dedicação, pela dificuldade. Só quem passou por isso sabe como é que é difícil. A gente só pode analisar a situação de alguém quando a gente passa por ela. E como eu sou um aluno de EJA, eu sei o como que a gente se cobra. É diferente de um aluno do primeiro, segundo e terceiro colegial. Nós, adultos, se cobramos, né? Porque a gente quer mostrar que a gente tem capacidade. E muitas vezes isso nos deixa frustrados. Mas eu quero mais uma vez dizer para vocês, parabéns pela dedicação, por tudo que vocês têm demonstrado durante esse período, né? Alguns companheiros, colegas de sala de aula ainda não terminou as atividades, vão terminando, tá? Assim que terminar, leva lá na escola. Eu tenho certeza que o diretor não vai deixar de receber, tá? Vai pegar e vai repassar para nós. E eu estou aqui para ajudar aquilo que for necessário, tá bom? Você vai ter aí quinta, sexta, sábado, domingo para ver essa matéria, esse resumo. Não fique olhando para mim, não. Eu sei que eu sou bonito, lindo, maravilhoso, mas tire a atenção agora da minha imagem, leia, para o vídeo, volta, escuta, tá? Para que você possa ir bem. É o que eu desejo para vocês. Tenham todos uma boa noite, um abraço e tamo junto nessa, tá, galera? Até uma próxima oportunidade.